A grande verdade é que a única razão de existir os radicais livres é para formar uma geração de jovens que tem total certeza da sua identidade em Cristo. Quantos creem nisso? A grande verdade é que para o inferno e para o diabo, jovens que têm clareza e certeza da sua identidade em Cristo é um grande dano. Quando os jovens que têm a certeza da sua identidade se levantam, o inferno todo é abalado, o inferno treme, o inferno corre de medo. Você sabe que certa vez eu estava em um encontro, manifestou um demônio no rapaz, aquela coisa toda engraçada, o demônio ele manifestou meio que lutando capoeira. Eu falei, que é isso? Foi até interessante, nunca vi isso na minha vida. Daí era uma legião, e tinha um desses demônios que se intitulava Medo. Perguntamos, qual que é o seu nome? Medo. E aí, de repente, quando ele olha para um dos irmãos que estavam presentes, esse demônio ele começa a chorar. Coisa interessante. Alguém já viu o demônio chorando? O demônio chorou. Você não, me tira daqui, me tira. Pediu para sair. Não tinha nem mandado sair, mas o demônio começou a pedir para sair. Você sabe o que é isso? A grande verdade é que quando o inferno olha para você, e se você tem certeza da sua identidade em Cristo, o inferno treme. Porque não há como esconder a imagem de Cristo em você. Não há como esconder o brilho de Cristo resplandecendo na sua vida. Não tem como. O inferno reconhece, o mundo reconhece, quem está perto de você reconhece. Você sabe que nós fizemos um tema para essa noite, Noite dos Deuses. Muitas pessoas acharam polêmico. Não era a intenção polemizar diante de Deus. Mas sim, se você ler o texto que nós postamos junto com a imagem, você já vai entender melhor. Mas a intenção não era gerar polêmica, mas sim falar a respeito de uma identidade, que ela precisa ser renovada todos os dias, constantemente. A cada vez que você renova essa identidade em você, seus níveis vão aumentando. Você vai começar a experimentar de coisas sobrenaturais, níveis maiores, outra profundidade, novas realidades. A sua vida não é mais a mesma. Essa é a grande verdade. E aí espantaram, deuses, como assim? Só existe um Deus. Realmente, só existe um Deus. Mas vocês vão me entender nessa noite. Vocês vão sair daqui declarando algo, que no final eu vou falar, amém? Atos 28. Se quiser projetar, pode projetar. Eu vou ler do meu celular, mas antes, falando aqui, sabe que ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida, você conheceu Jesus, você era aquela pessoa, como diz em Efésios 2, morta nos delitos e pecados, você conheceu Jesus, você foi abençoado, talvez em uma célula, no encontro, não sei, ou em outra igreja, e você continuou, servindo a Deus, caminhando com Jesus, está aqui hoje, você foi abençoado ao longo da sua vida. Quantos são abençoados aqui? Você foi abençoado, você tem sido abençoado. Você é alguém que tem revelações, que experimentou de Deus, tem experimentado de Deus, só que, às vezes, durante ou no percurso da vida, nós sofremos alguns ataques. Esses ataques do diabo, eles nos pegam no contrapé, nos pegam de surpresa, e às vezes são ataques muito severos. Nós nem esperávamos, e somos pegos nesses ataques. Sabe, o diabo ele nunca vai deixar de tentar te atacar. Nunca. Porque ele tem um trabalho intenso e ele não para que a identidade de Cristo seja formada em você de forma perfeita. Ele vai trabalhar para isso. Mas o Senhor, ele se levanta. E na palavra ele mostra a história de Paulo aqui em Atos 28. Eu vou ler para você. Atos 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira,
acolheram-nos todos por causa da chuva que caía, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Paulo está vivendo aqui uma história dramática. É algo assim que, meu Deus, se eu estivesse no lugar de Paulo, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque é o seguinte, pensa comigo. Paulo, ele estava preso por 2 anos. E aí, preso por 2 anos, nesses 2 anos tiveram 4 julgamentos, 4 audiências. E nas 4 audiências não acharam nada para culpar Paulo. Mas mesmo assim ele permaneceu preso. Pensa você no lugar de Paulo. Eu estou preso sem ter feito nada. E aí o juiz fala que não acha culpa em mim, ninguém acha culpa em mim, e eu estou preso. É por quê? Beleza. E aí depois de 2 anos, Paulo consegue se livrar, consegue ser solto. E aí o alvo dele era qual? Ir para Roma pregar o evangelho. Ele entra no navio e segue para Roma. Só que no meio do caminho, o que acontece? A tempestade vem, as ondas se agigantam. E aí o navio de Paulo é estraçalhado e não sobra mais nada. Naufragou. Conta comigo. Preso por 2 anos injustamente. Alguém queria ficar preso injustamente? Injustamente? Ninguém, né? Mas aí ele vai e sai da cadeia. Quantos queriam ir para o cruzeiro aqui? Quantos queriam? Ó, ninguém. Só porque eu vou falar que vai naufragar? Ele pegou, mas não era cruzeiro, ele estava fazendo uma viagem para pregar. O navio afunda. Ah não, pelo amor de Deus, o navio afunda, eu estou preso, agora o navio afunda. Que loucura é essa? Deus, eu estou preso, agora eu sou solto. E aí o navio afunda, oh Deus, peraí, me ajuda. Beleza, Deus ajuda ele, está lá na ilha, são e salvo. Ele mais 276 homens, ninguém morreu, glória a Deus. Só que aí agora está chovendo, está frio, a galera lá juntou e fez aquela fogueira, bacana, está todo mundo lá aquecendo a fogueira. Paulo, querendo ficar mais aquecido, pega uns gravetos e joga. Só que quando ele vai pegar no graveto, uma cascavel, pá! Pega a mão dele. Ah não, aí é palhaçada, preso, naufrágio, e agora é picado por uma cobra. É injusto demais isso. E aí, continuando, tendo Paulo juntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ela simplesmente não picou, mas ficou presa a mão dele. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Sabe que às vezes, quando nós passamos por situações ruins, a gente quer checar o porquê que eu estou passando por essa situação. Por que dessa pressão? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Espera aí, o que eu fiz? Ou quando nós olhamos uma pessoa que está passando por tribulações, será que você já pensou, esse irmão, será que ele está dando dízimo? Esse irmão, será que ele está tendo vida oculta? Vida secreta, vida dupla, vida tripla? O que está acontecendo com ele? Porque não tem base. Tanta desgraça na vida de alguém assim. Mas nós vamos aprender com Paulo hoje. Continuando. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que esse viesse a inchar e cair morto, de repente. Porque nessa ilha, essa víbora, quando ela picava alguém, a pessoa inchava e ela morria, não tinha como ficar vivo ao ser picado por essa víbora. Mas depois de muito esperar, vendo que mal nenhum lhe sucedia, mudaram de parecer e dizia ser ele um... Quê? Antes falaram que ele tinha assassinado alguém. Peraí, esse cara assassinou alguém. Porque ele caiu no mar, naufragou. Aí agora a cobra vai e pica ele. Esse cara matou alguém, tem alguma coisa errada com ele. Mas aí ele não morre. E aí
Agora chama ele de Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. É muito interessante porque o cara passou por tudo que ele passou, toda essa tribulação, chega na ilha, é picado por uma cobra, é tido como assassino, como um pecador, alguém que talvez tenha uma vida dupla, e por isso está acontecendo esse tanto de desgraça na vida dele. E aí de repente o cara não morre, é tido como um Deus, e aí ele encontra o cara mais top, o mais rico, o dono da ilha, cura o pai dele, e agora todos os enfermos se reúnem, vão lá diante de Paulo, são curados também. Uau! Meu Deus! Espera aí, não é esse cara que sofreu um monte de coisa agora atrás, um pouquinho tempo atrás? Não foi esse cara que naufragou, que estava preso, que uma cobra picou a mão dele? Será que ele não deveria estar cabisbaixo, resmungando nos cantos? Será que ele não deveria estar reclamando, questionando Deus? Por que esse tanto de coisa está acontecendo comigo? Não. Tem algo diferente em Paulo, que nós precisamos aprender. Paulo, ele começou a fazer o que um Deus com D minúsculo faz. Ele começou a operar os milagres. Ele começou a ser Jesus naquele lugar. Ele começou a resplandecer a luz naquela ilha. Você sabe que, até pesquisando sobre essa ilha, a ilha de Malta, depois da visita de Paulo, Públio converteu, e aquela ilha se tornou o primeiro país do Ocidente a ser cristão. Olha só, por causa dessa experiência de Paulo, uma cobra que picou, ele não morreu, todo mundo assustou, de repente ele vai, cura algumas pessoas, na verdade todas as pessoas, e aí agora o cara é tido um Deus da ilha. Uau! E olha só, olha o que fala mais aqui. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os demais enfermos, todos, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, recebeu muito presente, jantar, comida boa, roupa boa, dormiu em lugares bons. O cara curou o pai do homem mais rico da ilha. Você acha que ele dormiu numa cabaninha velha? Você pode ter certeza, ele dormiu numa cama king size, com ar-condicionado, 24 mil BTUs no 16, torando, com edredom grosso assim, ó, travesseiro pena de ganso. E ouvindo Bethel para dormir. Ele foi tratado com honraria, ganhou presentes, roupas boas. Tudo porque ele deixou a luz brilhar. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. O versículo 10 e 11 eu quero ler na versão a mensagem, para explicar melhor. Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália. E embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa a figura de deuses gêmeos. Paulo, tido como Deus, estava indo embora, com todas as honrarias, com tudo que precisava, no navio dos deuses. Tem alguma coisa que Deus quer falar para nós nisso aí. Tem alguma coisa que Deus quer falar. Você sabe que, às vezes, nós passamos por situações que estão difíceis. E aí você resolve orar, jejuar, para esperar a resposta, para ver se vai mudar a situação. E de repente o negócio fica impossível. Você estava preso, estava difícil. Aí você vai, naufraga. Agora a cobra te pica. Meu Deus, está impossível a situação, como que vai ser? O que está acontecendo? Mas sabe que Paulo,
é conhecido como o apóstolo da graça, e ninguém pregou a graça como Paulo na Bíblia. Ninguém falou da graça com tanta autoridade, ninguém falou do favor de Deus da mesma forma que Paulo fala. Mas a vida de Paulo não era um mar de rosas. Não era. Foi preso, já foi espancado, a cobra picou, naufragou. Ele passou por todas as situações ruins. Mas ele falava da graça. E ele falava do amor. Paulo tinha algo que nós precisamos aprender com ele. Sabe que quando esse navio naufraga, esses homens, todos que são salvos juntos com Paulo, toda essa situação da cobra que pica, toda essa situação, Paulo, ele rege sobre as circunstâncias. Quando a pressão vem sobre você, quando a tribulação bate à sua porta, quando as armadilhas de Satanás surgem contra você, entenda algo. Rege por cima disso tudo. Passa por cima disso tudo. Faça como Paulo. Se a cobra picou, sacode ela no fogo que ela vai cair. Se você naufragou, agarra numa tábua e vai até a margem. Foi assim que Paulo fez. Em hora nenhuma Paulo olha para si. Hora nenhuma Paulo procura culpa nele. Hora nenhuma ele procura uma justificativa para que isso tudo esteja acontecendo. Simplesmente ele deixa a luz de Cristo brilhar através dele. E sabe que no mesmo livro de Atos fala da vida dos cristãos. E as pessoas chamavam eles os pequenos cristos. Aqueles que se pareciam com Cristo. E essa palavra cristão em grego significa Christos, que significa pequenos cristos. Pequenos cristos. E um pequeno Cristo é Divino Júnior. É um Deus com D minúsculo. Mais para frente, algo que me chama a atenção aqui em Paulo, que na hora que a cobra pica a mão dele, as pessoas olharam para ele e falaram: peraí, esse cara é assassino, tem alguma coisa de errado com ele. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, será que esse cara está tendo pecado? Será que esse irmão está tendo alguma vida dupla? O que está acontecendo? Paulo não caiu nessa acusação. Ainda que acharam que houvesse alguma coisa de errado na vida de Paulo, hora nenhuma Paulo se encontra ou se coloca nessa posição. Hora nenhuma Paulo se vê como algo de errado houvesse nele. Porque ele sabia da sua identidade. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia que ele era um pequeno Cristo. Ele sabia que ele era um divino júnior. Ele sabia que ele era um Deus com D minúsculo. Sabe que se fosse eu, no lugar de Paulo, talvez eu poderia perguntar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu posso ter feito para isso acontecer? Taquei pedra na cruz? O que eu fiz? O que está acontecendo para isso tudo ocorrer na minha vida? Começa a questionar, começa a procurar aonde tem brecha, procura daqui, procura dali, procurando achar o motivo disso tudo estar acontecendo. Por quê? Mas sabe que o belo dos apóstolos, o belo dos pequenos cristos de Atos, é que eles têm a mentalidade da nova aliança. Eles têm um coração da nova aliança, que diante de situações assim, eles não olham para si. Diante de situações assim, eles enxergam mais uma circunstância para eu ver a glória de Deus se manifestar. É mais uma circunstância para eu ver a minha identidade sendo manifestada através do Senhor. Milagres, o sobrenatural acontecendo. Talvez a sua célula está lá tensa, está triste, está cheia de problema. Talvez na faculdade está ruim, no trabalho está ruim, na sua família o negócio está pior ainda. Talvez o relacionamento já não está bom como era antes. Está tudo uma tribulação. É a hora de você erguer a cabeça, olhar para o Senhor e começar a reger sobre as circunstâncias. Os pequenos cristos, eles têm uma mente sã. A mente não é condenada. Nessa mente não tem acusação. Essa mente só tem uma certeza: a minha mente é de Cristo. A minha mente é de Cristo. Eu recebi uma natureza divina. Eu recebi uma nova vida. Agora a vida que eu vivo não é minha mais, mas sim é a vida de Cristo.
E eles entendem a vida divina dentro deles. Os cristãos verdadeiros, cristãos que têm certeza da sua identidade, vivem essa vida divina dentro deles. Eles não vivem mais uma vida humana, mera, simples e mortal, mas sim, eles têm clareza agora. Há uma vida divina, há uma natureza divina, há algo diferente agora habita em mim, que não habita no mundo, mas em mim habita. E por causa disso, eu vou reger sobre todas as circunstâncias. Se as pressões vierem, vou passar por cima. Se a tentação vier, passarei por cima. Se o diabo bater a porta, eu dou um chute na cara dele, eu falo: aqui não! Aqui não! Quem tem certeza da sua natureza divina, sabe que isso corre nas suas veias. E se essa cobra picar você, você não morre não, quem morre é a cobra. Porque o que corre na sua veia é muito mais mortal, é muito mais perigoso. Se o diabo tentar tocar em você, ele nem tenta isso, porque ele sabe que o que corre em você é muito mais perigoso. Um cristão não é vencido pela cobra, o cristão não é vencido pelo naufrágio, o cristão não é vencido pelo frio, o cristão não é vencido por pressões. Tenha noção disso, tenha clareza da sua identidade em Cristo, porque se você tiver pressões para você, não vão ser problemas mais. O medo do futuro não existe mais, está chegando o Enem aí, para que ter medo do futuro? Ai Deus, será que eu vou passar? Está chegando a redação, será que vai dar branco, vai travar? Não! A sua mente é sã. A sua mente é divina, entenda isso. Sabe que os pequenos cristos, eles entendem que são imortais, até que o propósito de Deus se cumpra na vida deles. Então pode vir naufrágio, pode vir prisão, vem cobra, vem. Você vai ver quem que vai morrer aqui. Essa cobra é doida, né não? Para pensar, essa cobra é meio louca, vai picar Paulo, logo Paulo. Tanta gente para picar, pica Paulo. Morreu. Só para o diabo ver. Se ele tentar te atacar, o que vai acontecer? O diabo não ataca. Quando ele tenta atacar alguém que tem mente sã, tem a mente de Cristo, tem certeza da sua identidade, ele perde, ele sabe disso. É por isso que não dá para entender ele. 1 aos Coríntios 6, 17. Precisa projetar não, lá fala assim, que aqueles que se uniram ao Senhor são um só com Ele. Então, às vezes falar que você é um Deus pode te assustar. Deus, Deus. Como nessa semana, depois que foi divulgado, muitas pessoas questionaram, mas Deus, ninguém pode ser considerado Deus. Mas, coitados, estavam achando que a gente estava falando que você vai ser soberano. Mas não. Quando eu falo que você é um Deus, você é Deus sobre o diabo. Você é Deus sobre as circunstâncias. Você é Deus sobre as pressões. Você é Deus contra as falácias do mundo. Você é Deus contra as artimanhas do diabo que vem contra você. Você é Deus sobre tudo isso. Hora nenhuma nós seremos soberanos sobre as pessoas, mas sobre o diabo, nós sim somos deuses. Amém? Entenda isso. Isso é uma grande verdade. Pensa comigo. Deus tem filhos, amém? Deus tem filhos. Uma ovelha, ela gera o quê? Ovelhinha. Ou cachorrinho? Ovelha gera ovelhinha. E um porco? Palmeirense. O porco gera porquinho, amém? Ovelha gera o quê? E o porco? Porquinho. Cachorro. Homem gera o quê? Homem gera o quê? Abacaxi? Homem gera manga? O homem gera javali? Homem gera homem, humano. E Deus gera o quê? Pecador?
Por isso que você não pode falar que você é pecador. Deus não gera pecadores. Deus não gera pecadores. Deus gera filhos. Então, se ovelha gera ovelhinha, se porco gera porquinho, se o homem gera homenzinho, Deus gera o quê? Divino Júniors. Pequenos cristos. Só nós temos essa natureza divina. Isso é poderoso demais. E você sabe o que isso quer dizer? Quando ele gera filhos, o que isso quer dizer? Vocês farão as mesmas obras que eu fiz, as mesmas obras que eu faço, obras até maiores farão, porque a minha natureza foi colocada em vocês. Então, quando falar morto ressuscita, vai ressuscitar. Quando falar paralítico anda, surdo ouça, cego veja. Quando falar diabo sai, ele vai ter que sair, porque nós fomos chamados para reger sobre todas as circunstâncias. Nós fomos chamados para comandar contra as obras do inferno, porque nós temos a natureza divina de Deus. Nós temos algo que o mundo não tem. Por isso que eu falo, você que é estudante, não se comporte, não ache que você é igual àquela pessoa lá da sua escola, da sua faculdade, que fica pressionada, toda cheia de ansiedade, deprimida. Você foi criado, projetado para passar por cima disso tudo. Quando a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos, creia nisso. Você foi criado para isso, viver uma vida cheia de alegria, de paz. Nós não fomos criados para passar por situações assim, ou para sermos dominados por situações que são assim. Deixa eu adiantar. Ovelha gera o quê? E Deus, divinos júniors, filhos amados, deuses. Você sabe que nós temos uma fé que é soberana. Nós vemos Paulo nessa história toda tendo uma fé soberana. Nós vemos Paulo agindo de uma maneira totalmente surpreendente, talvez na nossa realidade. Ainda que tantas pressões, tantos problemas, tantas situações acontecendo, ele chega lá, não se abala e ainda opera milagres, transforma a vida de uma ilha inteira. Pede a sua escola, pede a sua faculdade, pede o seu trabalho. Se Deus deu uma ilha, o que é a sua faculdade? Sabe que Êxodo 7:1, projeta para mim. Êxodo 7:1. Tem ninguém lá não? Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Êxodo 7:1. Vou ler aqui que é melhor. Então disse o Senhor eterno a Moisés: vê que constituí você como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Radical livre, eis que constitui você como Deus sobre o diabo. Eu te constituo Deus sobre o Egito. Eu te constituo Deus sobre as circunstâncias. Eu te constituo Deus sobre as pressões, sobre as tribulações, porque eu coloquei a minha vida em você. A minha natureza agora corre em você, corre dentro de você. O que é uma ilha, o que é um naufrágio, o que é uma cobra, o que é uma circunstância, nada disso pode te abalar, porque uma natureza divina habita em você, flui no seu sangue, flui nas suas veias, os seus olhos brilham como os olhos de Cristo, a sua mente é sã como a mente de Cristo. Sabe que os super-heróis da Marvel, principalmente, que são os mais conhecidos, eles, sempre quando tem algum problema,
você não vê, por exemplo, aquela parte que o Hulk está batendo no Thor. Você não vê Thor, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou apanhando dele? Eu sou um Deus, meu martelo não está aqui, ai meu, coitado de mim. Ah não, Hulk, cuidado, bate mais fraco. Você não vê isso. Você não vê, porque os super-heróis, eles sabem que vai vir um chefão, um inimigo, mas eles vão vencer, todo mundo sabe. Final de filme da Marvel, sempre o bem ganhando, não tem jeito. Ah, pastor, mas o último não foi assim não. Mas não acabou, quem disse que acabou? Deixa eu te falar um negócio. A questão é que o Thor, que o Loki, que o Hulk, que Wolverine, que Tempestade, esse povo não existe não. Super-Homem, Batman, Homem-Lanterna, sei lá, Lanterna Verde, Surfista Prateado, nada disso existe. Mas deixa eu falar, cristão existe. Cristão existe. Você existe. E por isso você já sabe o final. Sabe por que nós sabemos o final de tudo? Porque tudo já foi consumado na cruz. Nós somos o povo que crê no pão e no vinho. Nós cremos no sangue que foi derramado. A obra já foi consumada. Fica de pé. Sem condenação, sem acusação sobre você. O final de tudo é que Paulo ele vai embora cheio de honra, cheio de glória, porque Cristo usou a vida dele e marcou uma ilha toda. Talvez lá na sua família a situação não está boa. Talvez são muitas enfermidades acontecendo na sua família. Talvez na sua faculdade a situação também não está boa. Talvez agora, nesse momento, você se encontre pressionado, cheio de medo, cheio de temor, cheio de incertezas a respeito do seu futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos o povo da palavra. Às vezes não. Eu quero te ensinar um negócio. Você não precisa de faculdade para garantir o seu futuro. Você precisa de uma palavra. Você não precisa ficar fazendo 10 mil testes de aptidão para saber em qual faculdade ou qual curso você vai fazer. Não! Você precisa de uma palavra. Você não precisa arrumar 1000 métodos para aprender ou para saber se está no tempo ou não de relacionar. Você precisa de uma palavra. A tribulação em um casamento precisa de uma palavra. Sua família está perdida. Você precisa de uma palavra. Porque aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. O invisível criou aquilo que é visível hoje. Então, por meio de uma palavra liberada para você, você vai começar a ver os milagres acontecendo na sua família. Entenda. Vira para o seu irmão e fala: você é um divino júnior. Nós não somos soberanos. Se eu chegasse aqui e falasse que nós somos como Deus, se nós nos colocássemos na mesma estatura, com a mesma soberania dele, isso seria um pecado da minha parte. Heresia, seria blasfêmia. Lógico que não. Nós somos deuses sobre as circunstâncias. Sobre as circunstâncias. Por isso eu queria chamar aqui à frente você que está passando por pressão, seja de colégio, seja de faculdade, seja na família, seja enfermidade, seja qualquer coisa. Vem aqui na frente agora. Vem sem medo, vem com ousadia. Se você está vivendo dias de pressão, de tribulação, e você quer reger sobre tudo isso, você quer passar sobre tudo isso, vem para cá, se ajoelha aqui na frente.
Os servos, os irmãos da equipe, os líderes, já se posicionem. Os líderes, comecem a orar.